Olha a nossa convidada aí, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo Que bom? prazer estar aqui. Que bom, que deu certo, que chegou esse dia, né? Nem me fale, estava empolgadíssima. Empolgada, né? Então, como a gente conversou, né, nos nossos bastidores, a gente vai iniciar e se alguma das pessoas aí fizer pergunta, daí a gente responde já ao vivo aqui a pergunta delas, tá? Então, a gente está iniciando com a nossa convidada, que ela gosta de ser chamada de Sil, porque o nome dela é bem difícil, viu, gente? Ela vai se apresentar aqui para vocês. Então, para quem não me conhece, que é seguidora aqui da Sil, eu sou a Juliana Iório. Esse projeto nasceu já faz um tempo e agora estou colocando em prática mesmo aqui nas redes sociais. Então, nosso papo Manicure com Orgulho, que é para estar ajudando você, manicure, que já está há muito tempo trabalhando e acha que não tem mais solução, para quem pensa em entrar para esse mercado. Então, a gente está aqui como manicures, né? Eu só 20 e pouquinhos anos assim na estrada, assim também um tempinho. Então a gente vai trocar experiências e mostrar para vocês que é possível a gente seguir uma carreira de manicure, pedicure e neodesigner, né? E tanto faz. Então assim vai se apresentar aqui para vocês agora, gente. Pode se apresentar, sim. Boa tarde, meninas, tudo bem? Meu nome é Silmara Fiedler, sou aqui de Curitiba, tenho 36 anos, trabalho na área de manicure há 17 anos, mas profissionalmente há 15. Eu sou apaixonada por unha desde criança. É uma honra ser convidada pela Ju para estar aqui compartilhando com vocês a minha vivência, a minha experiência, a minha escolha, né? A pergunta, quem for da área pode perguntar, né? Sobre salão, como que é a vivência de salão, por que da minha escolha de salão, né? E é uma honra trabalhar com mulheres, com a beleza feminina. Eu acho que é uma das missões que eu tenho, né? Que é trabalhar com a beleza feminina, com autoestima. É muito bom cuidar delas todos os dias, né? Sempre tive vontade de ser manicure. Desde criança, aos meus 5 anos, né? Era 3 amigas. Eu, a minha prima, minha amiga Thaisa. E nós brincávamos, né? Tipo, a minha amiga Thaisa era secretária, a minha prima Lorena, ela era veterinária e eu era manicure. E sempre pensei em fazer isso, na verdade. É muito interessante. Porque hoje a minha amiga Thaís, ela fez formação em administração. Uhum, E ela trabalhou na área dela. sim, A minha prima Lorena, ela tem um pet shop. sim. E eu Pode faço o falar. que eu mais amo. Pet shop também? Uhum, minha prima, sim. Então é muito interessante que a gente traz no coração, como vontade, aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente tem paixão, Sim, né? sim. Já trabalhei como empregada doméstica e como babá, aos Caramba. 15 anos. Uhum. Uhum. De periferia. Trabalhei também como... Meu pai, ele teve como que eu posso falar? Uma loja de automóveis, de veículos, de revenda. Ah, Aos 17, 18, eu trabalhei com ele lá. vendeu carro Eu também. não gostava. Eu odiava vender carro. E quando o pessoal chegava para lidar com banco, taxa de carro, R isso, R aquilo e desconto, não gosto. E Uhum. meu pai, ele fez uma avaliação bem interessante quando eu decidi fazer o meu primeiro curso, que foi num CMEI. Foi um O liceu de primeiro curso ofício. de manicure. Aham, E o que liceu que de é o ofício. CMEI? O que que é esse espaço aí? É liceu de ofícios, aqui de Curitiba. É um curso gratuito de manicures ou qualquer especialidade. Tem de salão de beleza, administrativo, em vários Ah, outros. que legal, que legal. Deve ser igual Isso, aonde eu dou aula lá, que é na Casa do Caminho, aqui em Atibaia. É um projeto assim também. isso, pode ser sim, Ju. E, e lembro que quando eu decidi fazer esse curso, meu pai falou: não acredito que você vai deixar de ganhar por carro, que a comissão é extremamente alta, para Sim. fazer unhas. Eita. Ah, Então mas eu você falei, também teve mãe, uma barreira assim da família. sempre vai ter. Uhum.
E eu falei, vou fazer unha assim. E foi ali que eu entrei na The Pill House. Dentro deste curso onde eu estava, a dona do salão onde eu estou, a Carla, ela chegou lá e falou, meninas, estou abrindo um estabelecimento, assim que vocês terminarem o curso, quem quiser chegar lá e tal. Gente, sério, eu comecei esse meu curso dia 11 de novembro. Sim. No ano de 2009. E eu concluí ele no dia 11 de dezembro de 2009. Até que não foi tão longo? Não, foi 1 mês, 5 horas por dia. Da 1h05. Caramba, puxadão. Era puxado. Uhum. E esse curso ele concluiu numa sexta-feira. Uhum. Na segunda-feira eu fiz o meu teste na The Pill House do Hour. Que é o salão que você tá hoje. Estou até hoje. Então, na segunda-feira eu fiz esse teste com as meninas da casa, né? Sim. E já voltei para casa com o meu uniformezinho, como diz, porque como é a franquia, a gente usa padrão, né? Que legal, legal. E lá eu estou. Só que a vida de salão, ela exige disciplina, Sim. agilidade, organização, Uhum. né? E a evolução, ela tem que ser constante. Sim. O fato de você estar num salão não significa que você deva se acomodar por estar num salão. Sim. Eu busco conhecimento, mas desde o primeiro momento que eu decidi ser o que eu resolvi ser. Uhum. Né? Que é o que muitas das meninas acabam esquecendo, né? Elas acham que, me formei em manicure, vou entrar no salão, vou trabalhar. Vou trabalhar. E não busca mais conhecimento, porque é muito grande, né? As meninas acham que é só tirar cutícula, não é isso, né? Sim. Não. Além da cutícula, além da técnica, todo o teu interesse em fazer o seu negócio dar certo. Independente de você estar num negócio próprio, um salão seu, um estúdio seu, ou você estar num salão, como um salão parceiro, que é o que eu estou hoje, né? Sim. O seu negócio é seu. Se você não cuidar da sua cliente, não existe nada. Não volta, Eu trabalhei em salão também, e uma das coisas que eu vi, assim, em relação às outras manicures era isso. Eu sempre vestia a camisa. Eu falei, eu tô trabalhando aqui, a cliente não quer saber se a Maria é a dona. Não, ela vai falar, não, a Juliana não me atendeu bem, a Juliana não fez isso. Então, eu sempre... Eu trabalhei em 2, né? Esses daí eu falei, é meu espaço. Eu cuidava, eu limpava, servia café, se eu não estava fazendo nada, sabe? Isso. Então é uma das coisas que é o que você falou também, que faz a diferença, né? Hoje, como manicure, quando trabalha em parceria. Realmente vestir a camisa, né? É vestir a camisa da empresa, lembrando que o retorno vai vir para você. Sim. Porque as pessoas acham muito fácil hoje, né? Se abrir um espaço, eu sou manicure, vou trabalhar. Os dois lados são difíceis, né? Eu fiquei muito feliz de você, porque assim, eu creio que na maioria das convidadas você deve ser a única, assim, sabe? Dessa primeira lista que eu fiz, você é a única que trabalha, assim, ainda num espaço com mais gente. A maioria trabalha sozinha. Ou contrata uma funcionária ou outra, assim, uma faz sobrancelha, uma, né? Eu trabalho sozinha, hoje eu tô sozinha mesmo. Mas já tive mais meninas aqui me ajudando. Mas eu acho legal isso, você trazer para que elas vejam, porque é o que eu falo para as meninas, para as minhas alunas. Eu falo, vai fazer um teste, porque às vezes é o melhor. Você chega lá, o marketing já está pronto, a agenda, tudo. Você só vai sentar e vai trabalhar. Mas daí eu quero, né, como faz muitos anos que eu não sei o que é trabalhar num salão, eu quero que você conte pra gente, traga assim, a visão, como que é essa experiência. Você está terminando de falar, né, da sua entrada, que você fez teve até avaliação, né, um teste para você passar, para entrar, né? Então pode continuar daí falando para... Aí depois as perguntas que você vê que está passando aqui, não se preocupa, porque eu estou anotando, aí depois a gente responde, tá? Tá bom. Então pode... E essa decisão de entrar no salão foi bem desafiadora, porque eu entrei no dia, então, praticamente 14 de dezembro. Sim, bem no final do ano.
Meu primeiro trabalho oficialmente, profissionalmente, com muito medo, muitas dúvidas, muitas incertezas, assim como suas alunas devem sair da sua mesa também, da sua sala. Sim. Porque a gente fica que é na prática que você vai aprender ou não, né? Uhum. Sim, é. E eu peguei o pico de dezembro, Natalzão moendo, chegando louco já, né? Uhum. E esse negócio que nós temos hoje, que eu posso trazer hoje, o que é a questão da rapidez em mesa. Sim. Todo mundo se cobra com a rapidez em mesa. É muito triste, né? É triste, porque cada manicure, cada profissional tem o seu critério de perfeição ou de detalhe, né? Uma vai ter um detalhe a mais no lixamento, outra vai ser numa cutícula mais profunda, outra vai ser na palitação, Sim. né? Então, e às vezes o tempo, ele não é, você não demora, vamos supor, iniciantes, 50 minutos no total. Às vezes você demora só 20 na pintura, porque para você é o mais essencial, Uhum. Sim. né? Então é muito interessante que como nós chegamos ali, eu lembro que eu estava com a Fran naquele momento, minha amiga também tinha recém feito o curso também, ela tinha 2 meses na área, então a gente era 2 meninas, né? Uhum. Fazendo o que gostávamos ali e encarando um desafio, porque a casa tinha acabado de abrir. Então a nossa responsabilidade de manter essas clientes na casa era muito grande. Tipo, não tinha outros nomes a serem ditos a não ser o nosso, por erros ou acertos. Era você e mais uma manicure. Isso, nesse período que eu entrei, sim. Tá. E o interessante é que é necessário você adquirir rapidez, agilidade e perfeição em salão. Uhum. Só que eu até vi a live da Lu falando sobre o estúdio, que eu acho muito bacana, de você ir até um mercado, ir até uma farmácia e ver uma mão interessante, buscar esse modelo, né? Sim. Já no salão, o boca a boca é o que funciona. É o seu trabalho. É o seu atendimento. É a sua postura. Então, eu acredito, eu amo trabalhar em salão e eu não tenho problema nenhum, nem vergonha. Eu acho que eu combino com o seu tema, que é manicure com orgulho. Eu sou designer, mas eu falo que sou manicure. Sim. Não me incomodo com o título. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que têm vergonha de ser, né, manicure. Muitas. Mas eu não vejo necessidade, porque eu acredito que hoje o nail designer existe por conta de manicures. Sim, lógico. Nasceu então, daí, nasceu de novo. Não tem por que a gente se envergonhar da nossa origem. Uhum. Ou daquilo que te abriu portas, né? Sim. E tudo isso é muito interessante. Eu, particularmente, Ju, vejo que é necessário, independente de você estar no mesmo lugar, a evolução ela precisa ser constante. Sim. Não tem como você parar. O primeiro curso, não para. há 15 anos, daí você se formou, manicure, pedicure, daí logo em seguida, porque você me mandou lá, eu não anotei a minha colinha aqui. Aí você foi fazer o curso de alongamento depois. Isso, mais uns 4 anos depois. Mas ao mesmo tempo que eu fiz alongamento, eu não estava satisfeito com o resultado. Da manicure. Não, com o resultado de nail designer, de alongamento. Ah, tá. E hoje é muito difícil, né, menina? É muito difícil. E hoje até que tá, mas era pouca, há 8 anos atrás que você fez? Era uma das primeiras a fazer, assim, cada região tinha poucas, né? Não tinha muita coisa, era o acrílico e o gel só, né? Um tipo de extensão, não era? Isso. E o problema não era a técnica em si, mas poucos bons materiais. Então, eu falo, as neodesigners dessa época, essas aí são férias. Essas que estão começando hoje, tá com tudo mastigado. Tá maravilhoso. Não é? Eu mesmo, pegando eu hoje, tanto que eu consegui desenvolver melhor essa parte de nail designer há de 5 anos para cá. Pela facilidade de compra de produto, pelo mercado estar amplo em oferecer produtos diversificados para todos os tipos de unhas. Sim. A gente vê que os cientistas de unhas ali, os químicos de gel, eles estão preocupados em
entregar um primer que funciona para um ácido Sim. que não sei o que lá. Então tem toda uma Tá muito entrega legal. hoje. Hoje tá muito legal. Eu falo para as meninas, é tudo geração Nutella. Tanto Isso. para a parte de manicure tradicional quanto a de alongamento. Porque É, tem produto desde um valor baixo até um valor mais alto, né? sim. Então hoje tá bem legal isso. Aí E você materiais fez nacionais também, né, Ju? Oi? Muito material nacional, que antes não tinha. Muito. Não tinha. Nath, né? Agora Impala, bastante empresa estão investindo nesse Com mercado, esmaltação né? em gel também, né? Tem bastante coisa, tá entrando, tá? Eles estão aí correndo, né? Que eles não querem perder clientes, então tá crescendo bastante aqui no Brasil também. Sim, Aí você terminou o de Neo Designer. isso. E eu, continuando no mesmo salão, eu atendo Uhum. todos os serviços, né? Tipo, manicure simples, pedicure simples, faço alongamento, faço manicure russa, eu faço esmaltação em gel. Eu trabalho com todos os serviços da casa. Legal. Conforme a necessidade da cliente, você tá lá. Até porque a maioria das clientes que estão, elas são as minhas clientes basicamente de 15 anos. Elas permaneceram comigo. Foram crescendo junto, né? Conhecendo, né? Com você, Vendo né? essa evolução. Algumas são adeptas ao alongamento, outras preferem um banho de gel, outras já migraram para uma esmaltação em gel, e temos as que gostam do tradicional por conta da cutícula semanalmente feita, que é É, aquela cutícula mais ressecadinha, que elas gostam de fazer e tá tudo bem. Tem público para sim. todo mundo. Que legal. E o instrutor, assim, veio depois. Qual foi o motivo daí da instrutora? Me conta. É desejo, né? Chega uma hora que a gente quer passar o nosso conhecimento para as outras meninas, a nossa Uhum, vivência, a nossa experiência, né? uhum. Eu acho que é muito bacana. E um detalhe importante também, que quando você tem um bom convívio no salão qual você trabalha, é sempre interessante você estipular bem as regras do contrato, tudo bonitinho, mas o meu convívio no salão é bacana a ponto de, quando eu tenho minhas alunas, a dona do salão, ela me libera o salão dela no dia de folga lá, para eu dar o meu curso, Olha que legal, tá vendo? Confiança, né? entendeu? Então, assim, é confiança, é credibilidade, é ser valorizada também, né? Então, não tem esse Sim, negócio de, porque tá lá no cantinho, manicure. Não, hoje em dia, a manicure, ela traz muita cliente para o salão. sim. Sim. Antigamente, talvez, a manicure era o plano B do salão. Eu vejo assim, quando eu me formei lá atrás, eu já fui trabalhar num salão e lá eram 3 manicures. E Sim, manicure sempre foi essencial no salão, porque é o que você acabou de falar, a mulherada vai toda semana. toda Toda semana. semana. Então, fazer uma coloração não, progressiva, não. Né? Fazer luzes. Então, a manicure sempre tá lá. Aí hoje os salões estão perdendo, porque as meninas o que estão fazendo? Elas estão se formando e estão abrindo o seu espaço, né? Sim, que é Abrem sua válido também, né? lavanderia, seu estúdio. Até para responder eu vou aproveitar, deixa para responder a Vera. A Vera Gomes perguntou, né? Para montar o espaço, qual passo devo tomar? Eu já falo para as meninas, a lista de Sim, material que elas já vão comprando, elas já vão começar a usar, né? Então, com as meninas iniciantes, eu já falo, o material comprado já vai para atendimento, já vai para né? atendimento. Pensa, aqui em Atibaia, eu não sei aí, mas aqui em Atibaia, o povo acha que eu sou fábrica de manicure mesmo, porque não para manicure no salão aqui. Eu não sei o que Sim, está acontecendo com a administração, eu não sei o que acontece com. Eu falo que é um próximo passo que eu gostaria, sabe, de me sim. envolver para ver, porque eu só saí do salão mesmo porque era uma questão minha. Eu queria ter o meu espaço, né? Eu não gosto de porta aberta, placa. Então, assim, foi uma escolha minha, mas o tempo que eu trabalhei em salão foi perfeito. Eu cresci muito como profissional. é, Lidar com outras pessoas é pessoas, difícil, manicure. atendimento. Eu falo que manicure é uma raça assim que hoje, graças a Deus, evoluiu. E é o que eu tento passar muito para as meninas isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Porque antes a gente não se achava melhor, como você acabou de falar aí, era lá no cantinho, aquela coisinha. Então, hoje, se você montar num cantinho da sua casa, né?
tem uma garagem, tem um quarto sobrando, você começa a montar seu espaço dali, Vera. Eu comecei uma vez no quintal de casa, aí do quintal eu fui para um quarto e todas as casas que eu ia mudando eu montava num quarto. Então, assim, hoje o espaço para manicure é uma mesa com cadeira, você está atendendo, né? Você consegue atender. Então, como foi até o papo com a Lu na primeira live, não queira montar o melhor espaço do mundo, Exatamente. porque vai estudar primeiro. Eu falo, invista na mesa, na luminária e na sua Tem um cadeira. bom trabalho, né? Tem um bom trabalho. E depois você vai. Aos pouquinhos vai. Eu até hoje, meu estúdio não tá do jeito que eu quero ainda, filha. Exatamente, Vera. Sabe? Mas já tá, é um lugar que eu amo ficar, mas assim, é pouco a pouco. Então, o meu conselho para Vera é vai aos poucos montando, porque a cliente não vai por causa do seu espaço, ela vai por causa de você. O seu trabalho e você. Né? Verdade. E dentro da nossa área, né, Ju, existem várias modalidades. O a domicílio. Trabalhei muito tempo a domicílio, Lu. Na própria casa. Não, sim. No salão. É que eu vi a Lu aqui. E dentro de salões parceiros, né? Você tem que ver o que mais combina com o teu perfil. Sim. Eu fiz atendimento a domicílio já também, mas não é um perfil que eu gosto. Uhum. Eu não tenho muito esse negócio de chegar na casa do cliente, não ter aquela iluminação legal, uma mesa que não está de acordo com o que eu consigo trabalhar. Não que a gente não trabalhe em qualquer ambiente, você trabalha, mas você sai ali do teu melhor ali, né? Daquilo que você poderia entregar. Você se adapta, né? Uma coisa também que eu não gosto muito do a domicílio, faço, porém não é sempre, é a questão de, peraí que eu já vou... Tem que ter regras. Tem que ter posicionamento. Porque senão o cliente vai querer fumar um pouquinho, vai tomar um cafezinho, vai atender não sei o quê, e o teu tempo está rodando. Então, o posicionamento para domicílio também é muito importante ter. Sim. Tudo tem que ter regras, né? Quando você for ter teu espaço, ou ir a domicílio, ou receber na sua casa, ter essas regrinhas estipuladas, tanto para você cumprir teu tempo, quanto para o cliente entender que existem regras. Sim, sim. Né? Isso é muito legal. O atendimento em mesa de salão, para iniciante, ele é bacana para quê? Para você ter resiliência, essa rapidez que o pessoal tanto exige hoje no salão, ele vem automaticamente. Sim. Né? Porque no salão você tem um tempo, de fato, a agenda, por não ser a gente que monta, então ela tem um tempo estipulado. Sim. Mas você consegue colocar um bom serviço dentro de 40 minutos ali no máximo. Hoje eu vejo que tem gente que leva lá 50 minutos, 1h20. Para mim, ali, eu tô em mesa, a maior reclamação que a gente tem é de profissionais que têm um serviço não tão bons com um tempo muito longo. Então, porque não se necessariamente demora muito e faz um serviço bom, ainda vai, né? Mas é aquele demorado e não fica bom, né? Porque a palavra que eu acho que, né, você falou, não é nem tempo, é agilidade. A gente fica mais ágil, né? Agilidade. A gente acaba ficando mais ágil trabalhando num salão. E a resiliência, o perfil de você atender vários tipos de clientes, porque quando está no estúdio, automaticamente vem clientes com o mesmo perfil de mão, porque é o que você posta no Instagram. Sim. Então, acaba fazendo uma seletiva de mãos bem parecidas. Sim. Já no salão, você não escolhe quem você pega, pelo menos de início, até formatar a clientela fixa. Então, você pega mãos fáceis, mãos difíceis, cutículas boas, unhas quebradiças. Você aprende muito sobre unha, muito sobre técnica, muito sobre pele. Sim, é verdade. E todas as, né, rica, pobre, né, metida, não metida, aí a gente pega todos os estilos de pessoas, né? Tem que ter tudo. É muito bom. E é essa variação que te faz crescer. Isso é verdade mesmo. É verdade. Então, quando vamos supor a Vera, ali que comentou, vamos supor que ela queira passar pela experiência de salão e fique em um determinado momento. E é o tempo dela ir preparando esse espaço dela com um pouquinho mais de calma. Sim. Quando ela entrar no salão dela, toda essa parte de
de agendamento, posicionamento, tempo de serviço, resiliência ao cliente, vai estar estabelecido já nela como profissional. Porque uma das coisas que as meninas ficam meio... Acha que é fácil. Não é fácil. Você Não, aí, né, trabalha, então assim, você tem uma equipe, deve ter gente que serve café, faz tudo aí, né? Na verdade, tem. Minha mãe trabalha comigo na Depil. Ela trabalha ali na mesma casa que eu trabalho há, acho que 13, 14 anos também. Caramba! Mas a sua mãe faz ali o quê lá? Todas ela as é na meninas que recepção? estão ali é de muita... Oi? A mãe é na recepção, a sua mãe? Não, a minha mãe ela trabalha na manipulação, porque como a Depil House é uma casa de cera, ah, que legal. Então minha mãe trabalha nesse preparo da cera. Ah, que bacana, legal. E aí ela prepara também o cafezinho, vai deixando a casa organizada, entendeu? Mas o café tem um lugar de café, as meninas chegam e se servem, né? Sim. Então, porque uma das ilusões, porque o bom de trabalhar em salão é isso, você vai chegar, você vai se concentrar só naquilo, né? Lógico que você vai ter uma cliente ou outra que vai mandar mensagem no seu celular, mas, gente, trabalhar sozinha, montar um espaço, é muito, eu falo para as meninas, é muito difícil. Eu estou estudando agora, eu comecei, mas eu não terminei ainda o curso. Sai esses cursos, eu e os meus cursos. Mas agora eu preciso estudar como administrar, como montar, porque... Gestão, né? Gestão de negócio. Porque elas acham que é só fazer unha, não é só fazer unha. Você tem que saber para onde vai o dinheiro, o que você vai investir. Compensa comprar essa cadeira, compensa comprar essa cabine, e assim, minha filha, olha... Agendamento, né? Eu tô com a fila de cliente ali me esperando para eu responder as mensagens. Então, eu que faço tudo. Aí atendo a cliente, aí eu atendo a aluna que estão querendo fazer curso. É bem complicado, é bem complicado. Mas assim, eu gosto, é muito legal, mas o fato de você entrar para um salão, no começo, que você acabou de se formar, eu acho eu acho estratégico. Porque daí você vai focar realmente, poxa, eu vou colocar agora tudo em prática o que eu aprendi eu acho bem, bem melhor. Mas eu não tenho que ficar acontecendo com os salões aqui, entende? É isso que eu falo. Mas não é só, e aqui também, Ju. A gente ficou... Nós temos uma manicure, a Jéssica, que trabalha conosco já também Menina, sério, sem mentira nenhuma. Eu tenho ali na Depil, que a Carla contratou como salão parceiro, nós temos a Jéssica, que acho que está há uns 10 anos, talvez. A Sueli, que deve estar uns 13, 12 também. Patrícia já tem 4 anos com a gente. Olha que legal. Tá vendo? Então, porque fica um ambiente gostoso, né? É ambiência. Não é qualquer salão que você vai se adaptar. Você tem que estar... É lógico, trabalhamos em mulheres têm TPM, mulheres têm seus bons dias, seus maus dias. Mas isso a gente não pode trazer para o convívio, porque até ali o que acontece? A gente aprende a trabalhar em equipe. O que depois, para você ter o seu negócio como gestor, é muito bom. Você entender do que você faz, na prática, te alavanca muito bem também num salão próprio depois. Sim, porque você tem que motivar as pessoas, você tem que, né, incentivar elas. Então é bem complicado também. Você já logo de cara querer montar tudo, né? E nós trabalhamos, tipo, pé e mão juntas. Uma tá fazendo pé, outra mão, ou eu tô fazendo um alongamento, a outra tá fazendo um pé em gel ali, sabe? Ah, legal, legal. Então é tudo muito estratégico, assim, para rapidez e agilidade na entrega do serviço para o cliente. Ali a gente chama que a casa é express. Então nós entregamos bons serviços com um curto prazo de tempo, porque às vezes ela tá até fazendo uma sobrancelha e um buço. Nossa, é verdade, é legal isso. Porque então, o ruim de trabalhar sozinha é isso, daí você vai fazer tudo, né? Vai fazer o pé, vai fazer a mão, e quem tem manicure que já faz sobrancelha, faz depilação também, né? Então aí a cliente fica bem mais tempo com você. Ali nós temos uma moça que a Jack, ela ficou gestante, né? Ficou gestante, tirou a licença maternidade dela, deu 1 ano e meio, ela voltou, a casa estava de portas abertas, tinha cliente esperando pelo retorno dela. E ela teve o segundo bebezinho, e ela teve esse tempo de novo de cuidar do bebê e retornar para casa. Então, assim, mesmo com a possibilidade, porque ela trabalha muito bem também, então, mesmo com a possibilidade de ter o negócio dela na casa dela e fazer os atendimentos em casa, com 2 crianças, ela ainda prefere voltar para o salão. Ah, que legal, tá vendo? É muito bom ver isso. Particularmente, a gente
a gente romantiza trabalhar em casa. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Se você tem criança, você vai ter que ter a pausa para levar na creche, a pausa para almoçar. Se tiver alguém em casa, beleza. Mas e se for só você e o marido, e ele também está no trabalho? Quem que vai parar? Quem que vai pausar, né? Sim. Toca a campainha, tem que ir lá atender. Tem que atender. E é uma pessoa que, durante 1 ano e meio, estava com as crianças em casa e poderia ter feito uma clientela em casa também. Podia. Mas foi fiel também, né? Não é nem o fiel, mas qual é o motivo que faz ela achar que o salão é melhor? Entendeu? Então, existe um motivo. Sim. O trabalhar para si não é para todo mundo. Por isso, muitas acabam quebrando, né? Se chega no meio do caminho e fala, não é para mim, não é para mim. Ju, a gente tem que ter autoconhecimento. E não é só o quebrar por quebrar, mas você passar a dar curso sem ter conhecimento de base. Então você monta um agora, hein, garota? Você monta um estúdio e em menos de 1 ano você quer dar aula porque o retorno é alto. É isso que eu estava falando na segunda-feira passada. Hoje, a pessoa é expert. Em 3 anos, a pessoa já é especialista. Não é nem 3 anos, né? 1 ano mesmo, né? Eu sou especialista nisso. É muito rápido, né, Si? Sim. Eu falo, gente, olha, eu ainda... É o que você acabou de falar. Eu não... Tem coisa que eu falo, eu preciso estudar mais, porque eu acho que... A nossa cobrança é maior. Agora o povo não, já se forma, faz um curso, é isso mesmo. E é o que eu falo para as meninas. Teve um curso que eu fiz de química, eu perguntei na aula ao vivo para a professora. Porque ela começou a falar, não, mas vocês têm que procurar profissionais bons, capacitados. Daí eu virei para ela e falei, tá bom. Então fala para mim aonde que a gente vai achar. Ainda mais aqui nessa internet que é tudo mentira, tudo balela. Né? Não, e foto da internet é tão fácil, né, Ju? E hoje com a inteligência artificial ainda, todo mundo caindo no conto do vigário. Então é bem complicado, né? É delicado. E eu falo também isso para as meninas. Vão, trabalhem fora ou vai montando aos poucos. Não queira montar um estúdio lindo, maravilhoso, a esmalteria fica devendo, faz empréstimo para nada. Aí quebra. A Lu contou a história dela aí. A Lu quebrou. É linda a história da Lu. Sabe? Mas tem muitos de tirar o chapéu pra Lu. Quebrou a primeira vez, não quer saber mais. Acha que é melhor voltar a ser CLT. Ah, não, eu prefiro um registro na minha carteira. Né? Então já vai arrumar um emprego fixo. E muitas, eu vejo hoje, né, com as minhas alunas. A gente vai acompanhando. Então, assim, graças a Deus não são muitas. Mas algumas você vê, tá trabalhando em empresa, desistiu no meio do caminho. E por conta disso, né? Por conta até de conhecer, de não saber. Aí agora, tá, eu me formei, eu vou fazer o quê mesmo, né? Por isso que eu digo que o salão ele é essencial. Para você entender o seu perfil de atendimento. Quando a gente recém forma o curso ali de manicure tradicional, a melhor forma de você ter autoconhecimento e conhecer cliente e aprender a lidar com pessoas é salão. Assim, tipo, em casa você vai ter o conforto, sem dúvida nenhuma, mas você vai atender sem grandes desafios, que é muito importante para você alavancar o seu negócio depois tendo um bom estúdio. Sim. Com certeza, o posicionamento da Lu hoje... lugar bom, fica. Não precisa, né, sair, né? Com certeza, o posicionamento da Lu hoje é devido a toda a trajetória que ela teve. Né? Então, e assim, o salão, as pessoas têm um pouco de preconceito. Eu mesma, tendo 15 anos, tenho minhas premiações, tenho alguns concursos que deu boa. Mesmo assim, o preconceito existe. Por eu estar num salão, você não se enxerga, você não sabe do teu potencial. Não, é justamente por saber que eu tô onde eu tô e não me incomoda. Eu não me incomodo com a opinião do outro. Sim. O que acontece? Dentro do salão, eu consegui comprar minha casa própria. Eu consegui comprar meu carro. Eu consegui comprar uma moto. Eu consegui conquistar minha vida. Eu acho que a gente tem que saber comemorar nossas conquistas, independente de qual seja.
sabe? Não, porque você não é a dona, seu nome não tá lá na placa. Não significa que não vai dar certo. É. É o dito cujo do status, né? A fama, né? Que as pessoas estão Hoje em dia, procurando. status conta muito, né? É. Quantos seguidores tem, né? Seguidores. Eu tenho mais de 400 mil atendimentos. Caramba, que Sim. bacana. E é como eu falo, parece assim, meu Deus, mas você poderia. É assim, quando você sabe o seu motivo, você resiste qualquer como. Se não aconteceu ainda, é porque não é para acontecer. É, tá E se certo. existe um preconceito de eu ainda estar em salão, vai ser mais difícil para acontecer. Porque dá uma impressão que se eu não tiver o meu negócio, Você eu não não é tenho capaz. valor É. Não tem e nada eu a não ver. me importo. Uhum. Eu não me incomodo assim, com o que os outros pensam nesse sentido, porque da minha vida, das minhas dificuldades, dos meus desafios, é a gente que sabe. Sim. Não é verdade? Eu, dentro desse processo, faz 5 anos que eu passei por um divórcio. Sim. E antes disso, dentro do meu casamento, o meu ex-marido ele tinha ficado um bom tempo desempregado. Quem é que sustentou toda a casa? A manicure do salão. A do salão. É. Entendeu? Mas Uhum. salão não ganha muito, salão não ganha bem. Mas espera aí, como que você está trabalhando? É. É muito fácil falar que você não ganha bem, que você não tem cliente, quando na verdade a gente não tem um bom trabalho a entregar para o cliente. É. É Porque uma das importante. coisas que elas já chegam falando para mim mas eu tenho que pagar porcentagem. Aí eu Coloca falo no assim papel. para elas, eu falo assim, para e pensa, se Coloca no você papel. tiver o seu lugar, você não vai ter que pagar água, luz, Coloca internet. no papel. Eu falo, sim, Coloca o tem aluguel, a gente. internet, a luz, a água, coloca autoclave, porque assim, a vigilância sanitária pega, a licença de bombeiro, a licença da vigilância. Se você colocar tudo no papel, Né? né? É isso. Eu falo isso para Então, elas. assim, como eu falo, para mim, não vou falar por enquanto tá valendo a pena, não é sobre isso. Mas, assim, eu não vejo sentido outro negócio para mim no momento. Sim. E como eu falei, por eu ter passado por esse divórcio, então, assim, o que que acontece? Dentro do meu casamento, o meu trabalho, a minha profissão, dentro do salão, me sustentou e sustentou minha família. Sim. E durante o divórcio foi esse trabalho, essa profissão que pagou advogado, que quitou dívida, que conseguiu ter poder. As mulheres hoje falam muito sobre empoderamento feminino. Eu não Uhum. concordo com a palavra empoderamento, Ju. Eu acho que a gente tem que ter poder de decisão de estar ou sair na hora que precisar. Sim, lógico, a gente é livre, Então, né? assim, quando você tem autonomia suficiente para decidir que aquele ambiente, ou aquele lugar, ou aquela pessoa, aquele familiar, ou aquele casamento não está mais bem. Você pega com a tua profissão e se sustenta. Sim. Eu Entendeu? também, eu falo, tá vendo? Até as meninas que tá vindo pra live, eu falo, foi escolhida a dedo mesmo. Eu também sou dessa. Eu falo, você chegou a assistir The Chosen? Sim, Aí tem a abertura lá dos peixinhos, né? Aí os peixinhos nadando, aí tem o peixinho que tá ao contrário. Eu falo, eu sou daquele peixinho ao contrário, eu sabe? sou da maré contrária também, eu vou contra o fluxo. É. E eu acredito muito na manicure como profissão de base da família da mulher. A Uhum. mulher como base. Sim. Lógico que o que eu penso também quando você pensa em abrir um salão? Quem você tem como suporte caso você precise. Uhum. Né? Você pode abrir o teu negócio e amém, por isso que você seja muito próspera. Mas e se você precisar de um suporte, você tem alguém ou você está sozinho? É. Porque para que o teu negócio não quebre, você não pode estar sozinho. É. Tem que ter Entendeu? alguém. Então, É. assim, eu há 5 anos estou solteira, né? Uhum. Sozinha, cuidando da minha filha, a gente pela gente. Sim. Entende? Então, cada realidade tem uma demanda, e uma necessidade e uma escolha, Sim. né? Então, assim, eu graças a Deus, consigo ajudar minha família, consigo manter a minha casa, consigo criar minha filha, consigo ter a minha casa, e assim, tendo minhas conquistas no dia a dia de
ter o meu propósito mesmo, e assim, cuidar das meninas. Um dos motivos pelo qual eu escolhi ser manicure, quando eu era criança, a minha avó tinha depressão, eu não sabia. Na verdade, depressão, há 22 anos atrás, pouco falado, ninguém sabia o que era depressão. Não falava. Mas a minha avó ia num salão, na esquina de casa, que era da Ernesta. A Ernesta é viva até hoje. Eu falo, Ernesta, graças a ti. Porque eu via a transformação da minha avó saindo daquele salão. Olha que legal, tá vendo? Então, assim, o impacto que a beleza tem na vida da mulher desabrochar. Ou num dia que ela não tá tão legal, uma cor na unha simplesmente trazer o melhor que ela tem de dentro para fora. Sim. Isso, para mim, tem muito mais sentido do que quanto você está cobrando. Porque, assim, as pessoas falam, mas é quantidade, eu quero trabalhar menos. Mas isso é possível com um bom trabalho. Você vai trabalhando menos gradativamente. Com um bom trabalho, você vai conquistando suas coisas também. O papo que nós temos, durante esse processo que eu passei, complicado aí, de conturbação, nossa, eu tive super apoio das meninas. E é bom que é uma troca mútua, é um carinho mútuo, a gente se cuida. Sim, sabe? Eu lembro da minha avó, assim, tipo, chegando no salão cabisbaixa, chateada, e saindo do salão sem parar de olhar para aquela unha dela. Entende? Simplesmente uma mão feita, né? É sobre propósito. Eu amo cuidar dessas meninas minhas. Nossa, eu tenho um prazer de oferecer um trabalho novo sem obrigá-la a usar, desde que seja funcional para ela. Eu falo, olha, eu tenho esse leque de trabalhos. O que melhor te serve? Sim. Qual o melhor para você? Às vezes você pensa assim, né? Você abre lá Já aconteceu com um cliente minha, de falar, nossa, Sil, fui em tal lugar fazer a mão, mas pedi para fazer o pé, a pessoa falou, eu não faço pé. Tudo bem, é um direito da pessoa. Mas a partir do momento que você está com uma agenda vazia, por que você não vai atender? Não tem sentido. Você vai ser menos manicure ou você vai ser menos nail designer por fazer um pé num tempo que está livre? Tem isso também, né? Claro que tenho. Eu falo que hoje é legal da nossa profissão, porque hoje é a gente que determina quanto que a gente vai ganhar. Por conta disso que você acabou de falar. Então, eu faço tradicional, faço gel, faço alongamento, faço uma plástica dos pés, faço um spa dos pés, Exatamente. né? Então, hoje, a gente tem um leque muito grande para fazer, né? Hoje, o meu projeto é trabalhar menos. Mas, no dia que eu quero encher a agenda, o meu marido que dá risada de mim. Eu falo, não, hoje, peraí que eu vou dar um jeito aqui. Enche a agenda, bora trabalhar, bora ser feliz. Exatamente. Mas é sobre o que eu tô te falando, é sobre esse poder. Esse poder não é um empoderamento, é assim, hoje eu posso, hoje eu não tô tão legal, hoje eu quero, hoje eu não quero. Você ter esse poder de decisão. É muito bom. É sobre isso. A nossa profissão, ela é muito fluida. E a gente, não só fazendo unha, mas a gente acaba ajudando muito. E elas ajudam mais a gente do que a gente ajuda elas, né? Muito, Ju, muito, muito, muito. Eu tenho um carinho enorme por todas elas. E como eu falo, a maioria está comigo desde o início, então eu vejo, elas veem essa minha evolução, a minha busca, participam das premiações, dos concursos, dos congressos. Eu tô um tempo, eu tava meio doentinha, então tô um tempo sem congresso. Tem umas que chegam, e aí, Sil, cadê o congresso? Pô, parou? Cadê? Tipo assim, tem um incentivo, tem uma espera, tem uma demanda. Eu tenho clientes, as pessoas falam muito que salão não valoriza. Eu tenho cliente que marca serviço e que caso ela não faça, ela me paga mesmo assim. Só que ela não tá pagando para mim. Então, entende que, às vezes a gente fala assim, não precisa, a gente fez um encaixe, tá tranquilo. Porque no salão, dificilmente você fica sem um encaixe. Você sempre vai ter uma reposição ali, vamos supor, né? Você vai ter um encaixe. E eu tenho cliente que paga a hora não ida da mesma forma. E você não precisou amarrar ninguém, obrigar ninguém a fazer isso, né? Foi um valor. Não é nenhuma regra do salão. A gente não cobra 30% se caso não vá. A gente não faz isso. Sim. Mas é o respeito mútuo. É aquela a reciprocidade, saber que a gente está ali, para cuidar delas e tal. Isso faz um retorno de valor, entendeu? De valorização da nossa profissão, de nós como pessoa, ser humano também, né? É muito bacana, né, Sim? Sim. A Lu falou aqui, ó, que as alunas dela falam que tem nojo de fazer o pé, ela fala para as alunas que está na profissão errada. Está na profissão errada. E assim, querendo ou não, hoje, se você trabalhar só com o spa dos pés... Você ganha pra caramba.
puxa vida, né, Ju? É que eu não tenho uma coluna para essas coisas, sabe? Sim, mas é o que eu falo, Ju. É um processo evolutivo. É como eu falei, eu demorei a chegar no nível que falei assim, hoje eu quero repassar, eu quero. Então, assim, quando Hoje aparece você pode, alguém, pra mim, né? eu falo, Você pode. eu falo. O nome da chefe lá é Carla. Falou, Carlota, libera um dia pra mim aí, preciso dar um curso. Se você não puder, tudo bem. Eu vejo um cowork. Ela, não, Sil, pode ficar ali. Pra mim é melhor, porque meu material já tá todo na mesa. Sim, Eu não preciso tirar tudo dali, porque como eu trabalho em salão, eu não tenho tudo em casa. Eu deixo tudo lá. fica tudo lá. Você vai para Hoje casa, é meu dia sua de casa, folga. né? Você desliga, né? Isso, hoje é meu dia de folga. Eu tô em casa, meus materiais de trabalho estão lá. Sim. E os cursos você tá ministrando normal. Conforme vem, às vezes, como eu te falei, eu fiquei doentinha um tempo, então eu dei uma freada, porque, meu Deus do céu, entrei numa loucura aí. Mas agora já tá melhor. Entra numa loucura. Mas aí é só de alongamento e manicure russa, né? Que você falou que. Eu tenho muita procura para manicure simples também. Olha, mas daí você não tá ainda. Não, eu dei uma freada, Ju, precisei. Ah, entendi. Mas eu acho assim que para você ter um bom trabalho é bom você saber a base. Eu amo o seu projeto por conta disso, na verdade. Eu te admiro demais nesse projeto que incentiva a manicure simples, porque é uma escala, né? Sim. As minhas alunas até agora desse projeto lá da Casa do Caminho, e Acho lá na lindo. escola tem mais, tem curso lá de alongamento também, né? Aí Uhum. teve algumas que começou o meu, o iniciante, e mais o alongamento. Só que daí é muita coisa. Aí teve Sim, umas que me mandou mensagem no particular perguntando: o que que você. Eu falei, lógico, faz o iniciante, faz o básico bem feito primeiro, o né? básico bem feito. O básico bem feito Aprende, vende muito. aprende. É, eu falei, é muita coisa, é muito investimento, porque para uma esmaltação em gel simples, precisa dos mesmos materiais que um alongamento, né, Si? É Sim. cabine, é motor. Então, eu falo para elas, façam o iniciante, aprenda o iniciante, faça bem feito esse, e depois faz outro curso. Vai aos E, poucos e crescendo, né? assim, a gente vê que na nossa área, muitas manicures que fazem alongamento, né, designer, acabam ficando só com a esmaltação em gel. É. A maioria. Eu não trabalho, né, com alongamento. As Só minhas com a clientes, esmaltação em manicure russa, né? e sou aquela ainda que a minha esmaltação não é o método russo, porque o método Sim. russo arruma, né, o leito e Faz a a ponta correção. livre, deixa tudo certinho, né? As minhas Aham. clientes gostam das unhas delas tortas, descendo, aquelas unhas que sobe. Então, Sim, assim, é o meu público, né? Uma vez sim. já me mandaram no particular aqui que eu precisava melhorar os meus alongamentos, porque não estava assimétrico, né? Olha Aí só eu, que desaforo. aí eu falei, então, mas eu não faço alongamento. Se quebra uma unha, eu alongo, lógico. Mas trabalhar de alongar, eu prefiro unha natural. Mas sou Sim. apaixonada pela esmaltação em gel. É, Eu acabei convertendo com a pandemia, a gente viu que a foi pessoa o não que precisa aconteceu vir comigo, toda Ju. semana no salão, né? Então, Foi o que aconteceu comigo. é, com a pandemia, muitas migrou para esmaltação em gel. Eu fiz o meu curso de esmaltação em gel em 2017 e por trabalhar em salão a resistência era grande, porque era novidade, acho que aqui em Curitiba acho que eu tinha sido até uma das primeiras, porque eu fiz o curso pela Gelist, então assim, pioneira. Poucas Sim, cores, eu acho que eu tinha sim, 6 cores, as cores primárias ali para atender a primeira demanda de cliente. E não saía os esmaltes, porque a desconfiança, a preocupação, se a unha quebra, uhum, não quebra, era muito. Mas com a pandemia, a cada 20 dias que o salão fechava, foi onde elas foram migrando e se adaptando para a esmaltação em gel. De lá para sim, cá, a procura de esmaltação em gel e alongamento aumentou muito. muito. É, E porque elas assim, acabam, tem cliente que na contagem vem uma vez por mês, não é? isso. Uhum. Então, assim, o custo-benefício E para elas de pegar custo-benefício. Uber ou vir de carro é mais. Isso. Acaba economizando, né?
O custo-benefício é muito, como que eu posso falar assim? É muito pessoal de cada região, né? Sim, sim. Quanto custa uma mão simples para quanto vai uma esmaltação em gel, unha natural. Para quem entrar no meu perfil, a maioria das unhas que eu trabalho é unha natural, com esmaltação em gel, mas eu atendo ainda também mão simples, então tem mão simples que está lá no meio e o pessoal fica em dúvida o que é simples e o que é gel. É. E ainda assim tem alguns alongamentos que o pessoal fica pensando, será que é unha natural? Será que é alongamento? O que é? Então, assim, eu acho assim que o mercado ele está muito propício para o gel pela questão da praticidade, né? Pela praticidade. Uhum. E pondo na ponta do lápis a unha semanal, para quanto tempo um esmalte tradicional dura, acaba que as meninas acabam escolhendo um esmalte em gel. Sem contar que sai seco, né? Pode sair para o mercado, pode fazer o que quiser, né? Isso Sai é muito seco. prático. Mas tem Exatamente. aquelas pioneiras que amam, né? Amam Sim. vir toda semana. Eu falo, não sei o que acontece com vocês. Eu tenho algumas aqui ainda que fazem a tradicional, mas ama vir toda semana. Vem toda semana fazer. Exatamente, Ju. Sei que é uma área muito promissora para todos os perfis de profissional. Sim. É como você falou, você tem que se conhecer. Autoconhecimento. Ver certinho o que é o melhor. Eu vou montar meu espaço mesmo, eu vou trabalhar na sala da minha casa, eu vou trabalhar a domicílio, eu vou entrar num salão. Então, isso é bem bacana. Eu conheço pessoas que insistem em trabalhar em casa, mas que têm, devido à localização, dificuldade de captação de cliente. Sim. Então, não adianta a gente não pensar que o preconceito não existe. O preconceito existe. Então, esse negócio de, assim, na minha garagem, na minha casa, no meu quarto, ele vai depender muito do lugar. Do público que vem, né? Do público e do lugar, porque tem cliente que acaba não indo, não adianta. Existe preocupações. Então, às vezes, eu conheço muitas meninas chateadas porque montaram um espaço em casa, mas o público não vai. Porque, infelizmente, então, hoje, se você não tem um espaço muito instagramável, não tem aquela coisa muito... É um público mais difícil de alcançar mesmo, né? E aí, dependendo de onde é a sua localização, não é um público que vai usar o teu serviço. Aí vai achar caro, vai te desvalorizar, né? Vai falar, nossa, você atende aqui e quer cobrar tudo isso? Que é o que o pessoal que procura estúdio... O pessoal que procura estúdio procura o status ali, essa questão do instagramável e tal. E você vai ser cobrado por isso, né? Por isso que todo mundo quer essa coisa logo de montar o espaço e não de se aperfeiçoar, não de se profissionalizar, né? A palavra, né? Aí você tem um espaço lindo com uma unha mais ou menos. Isso é. É triste, mas é. Mas, muito bacana, muito legal a sua história. Mostra como é possível mesmo, que nem tudo está perdido nesse mercado. É um trabalho de constância, Ju, é um trabalho de constância, mas de muitas conquistas também. Que ainda existe, dá para você crescer e fazer parceria, né, dentro de um estúdio. Porque também o que muito acaba limitando as meninas é aquilo, né? Até das pessoas contratar a manicure. Ela vai vir aqui, vai fazer a clientela e vai roubar e vai embora. Eu acho que hoje está ao contrário. Está ao contrário hoje. Eu que estou em salão há muito tempo, a gente não consegue profissionais para ficar no salão. Então. É difícil você encontrar. Então, você vê, assim, salões que estão dispostos e entregando material para trabalho, muitas vezes, e mesmo assim a pessoa... Mas eu acho que isso também vai dar propaganda, né? Do que você assiste, do que você vê. Sim, então. Porque eu acho muito bom. Eu falo, hoje a minha realidade é outra. Eu já tive proposta, teve gente que me chamou.
Eu até brinquei, falei, você não vai me pagar o que eu mereço. Mas não, hoje a minha realidade é outra, né? O meu objetivo, o meu Seu foco é propósito, outro. né? É. Então, assim, eu ficar presa num espaço, Não para mim está. não é viável. Sim. Mas E o teu projeto demanda outra coisa, né, Ju? é, mas assim, o tempo que eu trabalhei, eu falo que eu fui muito feliz. Até no último que eu fiquei, acho que 1 ano, mas por conta de manicure. Foi bem quando teve esse boom de montar esmalteria. Obrigada, Ju. Aí eu fui para esse salão aí, eram 10 manicures, menina. Eram 10. Aí as mais velhas se achavam as donas do salão, sabe? Mas eu saí de lá, a dona virou para mim e falou: Ju, a hora que você quiser voltar, a porta está aberta para você. Portas abertas, Ela, exatamente. assim, ela falou, eu tô deixando você ir embora, mas não queria. Aí eu saí de lá e fui pro a domicílio, né? Então, Uhum. assim, eu passei por todos, salão, a domicílio, montar na garagem, montar num quartinho e Eu, eu tenho aqui o meu eu estúdio, né? atendi em casa por um período também. E não gostei. Então, a gente tem que ver Não gostei, o Ju. que é o melhor Foi que realmente, né? no ano de 2018, 2019, 2017, eu já trabalhei a domicílio, eu trabalhei em casa, tipo, tinha o meu espaço dentro da casa, num quarto ali, era um espaço bonitinho, gostosinho. Uhum, Não é meu perfil, não adianta. tá vendo? É. A gente tem que Não saber onde vai. a gente se encaixa, né? Aham. E tem que ter, e não se envergonhar de quem você é, não saber o teu propósito, saber a tua missão dentro daquilo que você faz, o porquê que você faz, que independente do que as pessoas falam, fora disso não te atinge muito, não te afeta, sabe? Porque Sim. se você olhar o Instagram hoje, parece que se você não fizer, tá fora. Se você não tiver, tá fora. O preconceito existe dentro das próprias meninas da manicure. É, e elas já estão entrando, antes não, entrava, fazia curso, entrava no meio, aí era contaminada. Agora, antes de entrar, elas já estão sendo contaminadas, né? Sim. É uma coisa Existe, muito, né, Ju, um muito louca. faturamento muito alto, né, dentro do nail designer. Existe um faturamento muito alto. Mas Sim. essas pessoas que têm esse faturamento muito alto, e graças a Deus que tem, né, existe uma equipe, existe uma base, existe um suporte muito grande para que, se caso aconteça alguma coisa, eles estejam seguros. É. Então, quando É, você olha o Instagram, parece muito fácil você é. simplesmente Que abrir e eles fazer você. mostram somente o que eles querem mostrar, né, para as É, pessoas, né? é a E é o parte que eu falo para maquiada, né? elas, que é o que me deixa muito triste, né? Eu falo, dá pra. Você conquistou, né? Você acabou de falar, conquistou casa, carro, moto. Eu também. Só eu Uhum. sou cabeleireira formada, larguei mão do cabelo, porque o que me Sim. dava mais dinheiro era a unha, fazer unha, Uhum. né? Ser manicure. Hoje, como instrutora, eu falo que é um outro pulo, é uma outra realidade, né? Outra realidade. Mas mesmo assim, se eu não tenho minha cartela aqui de cliente, eu não pago as minhas contas, né? Uhum. Então, hoje, graças a Deus, eu falo que eu escolho quem eu atendo, quem eu não Você escolhe atendo. quem atende, que é outro processo, né, Ju? É outro, E, mas são anos, né? Se, mas só que eu uhum. fico triste quando eu vejo profissional, né? Que se formou até com a gente, que a gente conhece do meio e fala, não, venha. Você se forma e já vai ganhar tanto, já vai. Pô, é uma mentira. Eu falo para as É, meninas, fácil é não é, mas também não escalonável. é impossível, né? Não, mas é escalonável, né? Você precisa fazer o básico bem feito, você precisa cativar teu cliente, você precisa ter afinidade com o teu cliente, você precisa ter pontualidade, é disciplina. É, Independente e, da onde você for atender, é disciplina. é. Mas a gente está aqui para fazer a diferença, né? Para a gente mudar um pouco, tentar colocar na cabeça dessas pessoas que é possível, né? Ser o peixinho que nada ao contrário. Eu até fiz um do alicate. Tem vários alicates indo para um lado e tem um alicatinho indo para o outro. Inverso. É, então, tem como, tem como. E tem como a gente trabalhar num salão e ficar 15 anos. Olha que beleza, gente. Eu acho isso admirável mesmo, porque são poucas pessoas, são poucos espaços que mantém, que faz isso, sabe, E hoje. é, e É é como difícil. eu falo, ali no salão, todas as profissionais da casa têm entre 5 a 15 anos. É, aqui tem menos de 5 anos, né?
Aham. Mas é bastante tempo, né? Tem gente Claro que não que fica é, nem entrou e um ano. ficou. É, tem gente Entrou e que não ficou. fica nem um ano, é. Mas é bom você estabelecer uma equipe, ter uma boa gestão. O fato de entrar em salão, você não pode também, não é qualquer salão que vai funcionar, não é todo salão que tem um bom gestor, não é todo Sim, lugar que você vai se adaptar. É, picuinha, vamos supor, pode acontecer, mas você tem que ter sabedoria e resiliência para lidar. Se todo lugar que tiver um problema você sair, você não para em lugar nenhum. não, não. Porque você tem que aprender a lidar com pessoas, não só com o seu cliente, mas como os seus colegas de trabalho também. É questão da convivência, né? Sim. A proposta, ver o salão mesmo, porque hoje o salão de beleza são vários. Então vê aquele, ele é para esse público, é isso que você quer, vai, né? Você tem que olhar o Observa, perfil. analisa, Isso. vê certinho para depois já não entrar e não ficar decepcionada, né? E se no coração dessa pessoa o propósito é de fato abrir um estabelecimento próprio, se permitir viver um período em cada setor desse para ver qual melhor agrada. É, Porque às sim. vezes vai ter, eu conheço muitas amigas que atendem em casa e se dão muito bem. Eu já não gostei muito. Uhum. Eu Eu nunca conheço tive pessoas que se problema dão muito também. bem a domicílio, que tem todo um equipamento próprio para domicílio. Eu já Uhum. fiz, não gostei muito, É. né? Então, assim, e como eu falo, hoje eu também dou cursos, mas eu consigo fazer isso dentro do salão qual eu trabalho. Uhum. Então, qual é o motivo que eu tenho para dizer que, não tá legal, sendo que a gente sabe que o retorno do curso é diferente, É, é né? verdade. Então, É. Mas que papo gostoso, hein, Si, que a gente teve aqui, viu? Eu eu que amei. agradeço o convite, foi uma honra participar aqui com Foi muito vocês. legal ouvir a sua história, porque lá no curso até a gente não conseguia conversar muito, né? Essas coisas, a Sim, gente foi tão rápido. Eu falei, olha, já sim. quanto tempo que já passou, né? E Ai, eu, quando preciso ir estou para nos cursos, eu Curitiba fico de pensando, novo. às vezes eu penso, Ju, quando eu estou nesses cursos, eu falo, meu Deus do céu, só eu de salão, meu Deus do céu, só eu de salão, porque acaba que eu também não me encaixo muito, É, mas eu porque não a deixo de realidade buscar delas são conhecimento. outras. É. Ah, não, mas não, continua com esse seu foco aí e, né, e que as meninas peguem como inspiração para elas isso também, né? E as donas de salões, assim, que tenham a mente mais aberta, sei lá, faça curso, eu não sei como que tá funcionando, mas que aprendam a lidar com as manicures, porque a manicure é o coração do salão, não tem o que dizer, porque É, cabelo é poucas que vão toda semana fazer cabelo. Eu gostaria muito de toda semana fazer cabelo, mas o povo não consegue. Agora fazer unha toda semana a gente consegue, se a gente quiser, né? e é como eu falo, né, a gente acaba sempre cuidando do próximo, né, ver isso como um cuidado, né. Uhum, O financeiro sempre fala assim, quanto você ganha? Não, é resultado de um bom trabalho, né? Quando você trabalha bem, você vai ter uma boa cartela de cliente, né? Como eu falei, uhum. são mais de 350 mil atendimentos. Colocando em conta que eu tinha até ano passado, antes de entrar mais gel, eu tinha uma agenda fixa de janeiro a dezembro, sem Fechada. espaço. É uma conquista, Aí tá a gente vendo? tem no mercado um pessoal falando que isso não é bom, que isso não é vida, só que, como eu falo, tudo depende do acordo que você tem e das conquistas que você tem também. Como eu falo, eu Sim. conquistei muito estando dentro do salão. Eu não vejo o motivo de dizer que aquilo ali não funciona. Não tem porquê. E você vai no seu limite também, né? Você não é um trabalho escravo que você fica, Não, né? Você não, tem seus dias de folga, você também consegue, hoje eu tenho um médico, eu tenho alguma coisa, você também consegue exatamente. moldar a sua Porque agenda, né? salão parceiro, você é tão autônomo quanto qualquer um outro. Sim. É. É o que Entendeu? Então você alguns, fecha a sua é o que agenda, você abre a alguns sua teriam que agenda, tá? mudar. É, tem alguns que têm que mudar, porque não, entra a tal hora, sai tal hora. Eu acho isso também, porque se não tem cliente, deixa a manicure ir num médico e fazer compra, fazer qualquer Exatamente. coisa, né? Não precisa ficar amarrado ali. Mas é por Ainda causa mais quando daquilo. você Vai tem uma bater equipe alguém maior, né? aqui, é, é. Sempre vai ter Mas alguém para cobrir. sempre vai ter. Mas muito bom mesmo. Eu amei o nosso papo, amei estar com você, amei conhecer sua história.
Espero que, mesmo que as meninas se inspirem na sua história aqui, né? E que o Papo Manicure com Orgulho cresça e leve essa visão, porque tanto para trabalhar em salão, a gente tem que se unir, né? As manicures não são inimigas uma das outras, né? Exato. Eu fico tão feliz quando vejo vocês progredindo e fazendo. Eu fico, meu Deus, olha que orgulho dessa maravilhosa. Não é? Eu já ouvi falar, nossa, você fica fabricando concorrente? Eu falo, meu Deus, como isso, né? Quando eu travei, fiquei doente de cama, quem me salvou foi minhas alunas. Consegui, sabe, mandar cliente para atender. Então, eu acho que a gente tinha que mudar um pouco essa visão, né? Exatamente. Um pouco. Tem que ser os peixinhos que nada ao contrário, né? Exatamente. Então, para as meninas que não conhecem a Si, começa a seguir. Vai lá na página dela, ela tem um trabalho lindo, maravilhoso. Ela, infelizmente, não é daqui de São Paulo, ela é de Curitiba, mas é muito legal acompanhar ela tem um trabalho bonito. Se você conhece alguém que mora aí em Curitiba, aí já indica para ir lá conhecer a Si, apesar que você viu que a agenda dela é bem cheia, né? Então é bem difícil conseguir um horarinho com ela lá, mas... Vai lá tomar um cafezinho, né, Si? Exatamente. Vão ser recebidas de braços abertos. E muito obrigada pela participação, pelo seu tempo, né? Que pleno uma segunda-feira, no dia de folga, você está aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mas muito obrigada, que seja o primeiro de muitos. Você viu? Não é difícil. Não é difícil fazer uma live, é bem tranquilo, é legal. Minha primeira, eu falei, Ju, não acredito, não acredito, minha primeira live. Tudo tem a primeira, gente, tudo tem a primeira vez na vida, né? Sei. Eu também, a minha primeira fiquei morrendo de nervoso, mas é uma delícia, eu gosto muito. Eu falo, quando a gente gosta do que a gente faz, né, eu gosto de ensinar, então eu acabo aparecendo aqui, eu falo, eu não quero saber se tá com o cabelo bonito, eu apareço. Esse negócio do ensinar é muito interessante, porque eu recebo muita pergunta no direct. É tudo muito em off. E eu não tenho muito esse negócio de, eu vou cobrar para dar tal informação. Não, se você comprar meu curso, eu te dou tal informação. Eu não concordo muito com isso, sabe? Eu também sou dessas, viu? Tanto é que tem lá a comunidade, eu abri em um dia, já tá com 34 mulheres lá. Mas então, é um apoio, né? Eu falo, se a gente não se ajudar, não se unir, quem que vai? Né? E tudo por dinheiro? Tudo por dinheiro? Nem tudo é por dinheiro, né? Exatamente. Então tá bom. Então eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, com esse papo gostoso. E segunda-feira, logo eu já vou falar quem será a nossa próxima convidada para a próxima live. E hoje mesmo eu já jogo o vídeo lá no YouTube e envio o link aqui para vocês assistirem esse papo gostoso que foi com a Si, tá? Muito obrigada, viu, Si? Uma boa semana. Imagina. E que venha mais vezes. Vai ser convidada novamente. Tá bom? Muito obrigada. E depois eu te mando todas as coisas, tá? Beijo. Tchau. Obrigada, meninas. Até.